Vamos continuar hoje com esta série de palestras sobre o tema igreja. E já falamos algumas coisas agora também sobre aspectos mais práticos. Vimos principalmente, talvez, o centro de todas as reuniões, de onde parte tudo, e nos mais mostra que o Senhor Jesus, de fato, é a pessoa principal, está no centro. A reunião que muitas vezes chamamos de a ceia do Senhor, ou o partir do pão. Vimos essa reunião vista de dois lados, de dois pontos de vista, que a palavra de Deus em 1 Coríntios 11 chamou de a ceia do Senhor, e vimos ali mais o aspecto memorial de lembrança, e essa lembrança cada um faz de per si, é uma lembrança individual. Eu não posso me lembrar por você, você não pode se lembrar por mim do Senhor Jesus, mas ainda assim fazemos isso em conjunto. E ligado a essa lembrança individual, temos também a responsabilidade individual, e temos lido aquele versículo naquele capítulo 11 de 1 Coríntios, que cada um se examine a si mesmo, e assim come e bebe do pão e do cálice. Vimos também alguns significados a respeito da ceia do Senhor. Vimos como o próprio Senhor Jesus o instituiu. Vimos o significado um pouco do pão e também do cálice. Vimos que o pão representa, por um lado, o corpo do Senhor Jesus entregue na cruz do Gólgota por nós em sacrifício. E vimos também no aspecto da mesa do Senhor, que foca mais a comunhão existente. Essa comunhão existe por causa da obra do Senhor Jesus e de sua entrega. É uma comunhão que temos com o Pai, com o Filho, com o próprio Senhor Jesus. E por isso 1 Coríntios capítulo 10 menciona primeiro o sangue de Cristo. E também temos visto que essa comunhão da vertical com Deus e com o Senhor se estende na horizontal, então, para os outros irmãos e as irmãs. Temos comunhão uns com os outros. Essa expressão mesa, muitas vezes na Bíblia, não apenas quando se trata da mesa do Senhor, tem esse aspecto da comunhão, de ter algo em comum, ligado a alguma refeição feita ali. Portanto, podemos dizer que, segundo a vontade de Deus, a ceia do Senhor, que pertence a Ele, onde Ele tem os direitos, tem que ser lembrado, feito à mesa do Senhor. A mesa do Senhor foca também um pouco o lugar onde isso é feito. É um lugar espiritual, não é um lugar físico. Não é limitado a um salão de igreja, não é limitado a uma garagem, não é limitado a qualquer outro recinto físico, mas sim um lugar espiritual. E ali temos, então, a expressão da comunhão, e também, ligado a isso, ao contrário da ceia do Senhor, que era mais o ponto individual, temos ali a responsabilidade coletiva de uns pelos outros em certos pontos. E temos visto também os critérios necessários para participar da ceia e da mesa do Senhor, principalmente. Não vamos repetir isso. Quem não esteve presente pode acessar os links depois e rever isso. Esses critérios também são muito importantes, e principalmente o último abordado, que diz respeito às associações religiosas, às associações eclesiásticas, onde nós temos visto claramente que não é possível participarmos da mesa do Senhor e de uma outra mesa qualquer que seja ao mesmo tempo. Só que além dessa reunião do Partir do Pão, que seria o ponto de partida para as nossas reuniões, temos também outras reuniões, como a reunião de edificação. E para entendermos um pouco melhor a reunião de edificação, vamos falar primeiro também sobre dons e servos. Já temos visto essas reuniões
como igreja, ou no caráter de igreja, que se resumem principalmente em três, que é o partir do pão, a reunião de oração e também a reunião para edificação, o ministério da palavra. A palavra de Deus, inclusive, não faz uma distinção entre ministério e pregação. São termos intercambiáveis. Nós, às vezes, fazemos isso. Quando falamos em pregação, às vezes pensamos mais na pregação do evangelho, porque usamos essa expressão simplesmente como uma abreviação. E ministério, pensamos talvez mais na edificação para os crentes. Mas dentro do contexto bíblico, são termos que são intercambiáveis. Uma pregação do evangelho não deixa de ser também uma execução do ministério do irmão que está fazendo isso. Assim como o ministério da palavra para crentes, para edificação, não deixa de ser uma pregação da palavra de Deus tampouco. Requisitos para que haja edificação e para a vida da igreja. O Senhor, ele deu dons e servos, e deu dons a servos também, e a servas. Esses dons, dos quais a Bíblia nos fala, e que vamos daqui a pouco ver um pouco mais em detalhes, esses dons, eles não são necessários para duas coisas, principalmente. A primeira é a adoração. Então, a reunião da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, onde temos visto que a adoração é intimamente ligada a isso, embora não limitado a essa reunião. Nada impede que, por exemplo, temos uma pregação, um ministério que nos apresenta de uma forma especial a pessoa do Senhor Jesus. De repente, numa oração, depois dessa pregação, somos levados também à adoração. Mas muito mais na reunião, quando estamos lembrando do Senhor Jesus em sua morte, até que ele venha. Só que para isso, não precisamos de um dom. Não existe o dom da adoração. Na minha Bíblia, pelo menos, não. Para adorar, você precisa ser o quê? Um crente que aprecia as belezas do Senhor Jesus. E ainda que seja apenas uma beleza, em uma única frase, você pode se dirigir a Deus, o Pai, e trazer a sua adoração, falando com o Pai a respeito do Filho. Ou falar diretamente ao Senhor Jesus, levar a adoração a Ele diretamente. Tampouco um dom é necessário para oração. Oração, todos sabem que é falar com Deus. E um bebê em Cristo, que nasceu agora, sabe orar. Começa a sua vida, na verdade, com oração, porque vai confessar a Deus, ao Senhor Jesus, que é um pecador e que precisa de salvação. Isso é uma oração. Não tem dom envolvido ali. Isso talvez, já adiantando, é interessante também lembrar numa reunião de oração. Se você tem um pensamento de apresentar a Deus, um pedido, faça-o. Se você estiver já partindo o pão, de onde parte toda a comunhão, todo tipo de serviço, todo tipo de reunião, não simplesmente apresenta isso, não fique calado. Não precisa dom para isso. E tampouco precisa ser uma oração de 15 minutos, que nem Salomão fez. Se você lê com mais ou menos rapidez, você não gasta 15 minutos. Na Bíblia, no Novo Testamento, fala a respeito dos dons, em principalmente esses três trechos, essas três passagens que temos mencionado ali, Efésios 4, Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Tá fácil, né? Não precisa nem lembrar duas vezes um número diferente. Efésios 4, Romanos e 1 Coríntios, sempre 12. Nesses capítulos, nós vemos que Cristo é a origem de todas as bênçãos para o coletivo, para a sua igreja. Não há bênção sem que Cristo seja envolvido. Afinal, ele é o centro. Cristo também é a base, o fundamento para qualquer serviço. Se um serviço prestado a Deus não tem Cristo por base, não é um serviço divinamente aceitável. Cristo é a base para o serviço. Por quê? Porque ele é o centro.
da sua vida, da minha vida, pelo menos deveria ser, e também da vida coletiva da igreja. Cristo também é a fonte do serviço ou do ministério. É dele que brota tudo. Não existe ministério, serviço que sai de nós mesmos ou da nossa vida eterna que recebemos. Não, depende de Cristo. Ele é a fonte. Em Efésios, capítulo 4, versículos 8 a 9, temos então mencionados alguns requisitos para o serviço, e talvez podemos abrir essa passagem então. Efésios, capítulo 4, versículos 8 a 9, onde ele diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E aqui, homem, no original, não é sexo masculino, é dons às pessoas, aos seres humanos. Obviamente, ele dá dons àqueles seres humanos que são dele. Ele não dá esses dons ao homem incrédulo. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E mais para frente, então, lemos a respeito dos diversos dons nesse capítulo 4 de Efésios. O requisito aqui é que existem pessoas e que o Senhor Jesus, ele teve que ascender ao céu para então dar dons aos homens. Ele, cabeça no céu, está dando dons às pessoas aqui na terra para que sejam úteis dentro da igreja de Deus. Nós temos nesse capítulo de Efésios 4 mencionado vários dons que são ligados diretamente a uma pessoa específica. E entre eles podemos falar desses dons principais ou também permanentes para todo o corpo de Cristo. Temos ali os apóstolos. Os apóstolos foram dados no Novo Testamento e hoje temos apenas os seus escritos. Não temos mais nenhuma pessoa que poderia se chamar, se auto-intitular ou ser chamado por outros de apóstolo. A palavra significa simplesmente um enviado. Nesse sentido da palavra original, todos nós seríamos apóstolos, todos nós somos enviados, porque o Senhor Jesus diz aos discípulos: assim como o Pai me enviou, envio também a vós. Mas nós vemos alguns requisitos a mais que são aplicados aos apóstolos do Novo Testamento, que de fato foram aqueles 12 que o Senhor escolheu. 11 deles ele escolheu, o 12º depois foi escolhido por sorte, em Atos capítulo 1. E temos ainda um 13º, principalmente o apóstolo Paulo. E nós vemos que um dos principais requisitos era que eles tivessem visto o Senhor Jesus em vida. Ou tivessem visto o Senhor Jesus. Todos eles viram ele em vida. Alguns aqui na terra, 12. E o Cristo glorificado. E nem sequer assim podemos até mesmo excluir que Paulo não tenha visto ele antes. Não temos nenhum relato a respeito disso. Mas Paulo não nasceu naquele momento, ele já tinha vivido em Israel. Muito bem, mas ele viu com certeza o Cristo glorificado. E esse requisito, hoje em dia, ninguém cumpre mais. Então, apóstolos como pessoas não temos mais. Profetas, também é um dom mencionado aqui em Efésios 4, no versículo 11. O profeta é alguém que revela os pensamentos de Deus. Esse dom, como uma pessoa que é um profeta, também era um dom para o início, quando a Bíblia, o Novo Testamento, ainda não estava completo. Era muitas vezes necessário que os crentes, quando se reuniam em sua vida geral, como igreja, tivessem orientações diretamente vindas de Deus, porque eles não podiam ainda. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 5, tem orientações. Não tinha 1 Coríntios 5.
Então, se um caso se colocava, Deus fez uso de profetas para dar luz a partir das escrituras existentes, inclusive, do Antigo Testamento. Um deles, conhecemos até o nome, era o Ágabo, lá no livro de Atos. Mas o ministério profético continua existindo, porque profecia, entre outras coisas, é falar para edificação, consolação e exortação. E esse ministério existe hoje também, aplicando a palavra de Deus a uma situação específica de uma pessoa, de um indivíduo ou do coletivo do testemunho local da igreja. Assim como também os escritos dos apóstolos nos servem de base até hoje. O ministério deles permeia os tempos por meio da palavra escrita. Também temos evangelistas, eles fazem parte dos dons principais, mas eles também são um dom permanente. Continua existindo até o arrebatamento da igreja. O evangelista, o nome já o diz, é uma pessoa capacitada de forma especial por Deus para explicar o evangelho às pessoas, aos incrédulos. Ele tem essa capacidade especial de convencer até mesmo as pessoas por meio da palavra de Deus, baseado nisto. E ele exerce o seu ministério em dependência do Senhor, mas não necessariamente fisicamente presente em algum lugar onde haja um testemunho local já estabelecido. O evangelista, ele pode ir lá para a selva amazônica, encontrar uma tribo de índios e pregar o evangelho. A gente chama isso às vezes de missionário, mas no fundo é um evangelista em sua primeira função. Se já existe algum trabalho ali, algum testemunho local, já ou há salvos já que precisam de mais ensino, outros dons entram em cena, como os pastores, que são necessários para o pastoreio, para cuidar do rebanho, não para pregar do púlpito. O serviço do pastor é cuidar dos indivíduos. Isso geralmente se dá nas casas, se dá num trabalho pessoa a pessoa, individual, e não de forma pública. Isso não quer dizer que, de repente, em algum momento, alguém que tem um dom de pastor não se levante para fazer uma pregação. Nenhum desses dons é exclusivo. Todos eles. O apóstolo Paulo, o que ele fazia? Era só ministério apostólico? Não. Ele pregava o evangelho lá em Atenas. Ele cuidava de pessoas, como de um Timóteo, de um Tito, etc. De localidades. Orava à noite, desafio pelas localidades que ele conhecia e também pelas que ele não conhecia. Pastoreio. E temos também mestres, pessoas que Deus capacitou de uma forma especial para explicar a doutrina da palavra de Deus. De uma forma didática, de uma forma que seja compreensível para os outros. Às vezes, o evangelista, ele pode ser muito bom no evangelho, mas ele entende a doutrina, só que ele não tem capacidade nenhuma para passar a doutrina para frente. Porque ele não tem esse dom específico do mestre. E o mestre, ao contrário, ele consegue falar do evangelho, mas não com a mesma capacidade do evangelista. Então, precisamos de todos esses dons para que o corpo de Cristo funcione e seja edificado. E quem que deu esses dons aos homens? Ele mesmo, o Senhor Jesus. É ele que é cabeça da igreja, que é cabeça do corpo, que é dono da casa, ele que dá os dons. E aí temos também os dons mencionados no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, onde não vamos ler agora o trecho todo, mas temos ali várias capacidades mencionadas, vários outros dons, inclusive várias coisas que eventualmente as irmãs também conseguem fazer, porque esses dons públicos, eles são mais limitados aos homens, às pessoas do sexo masculino,
Embora, em um outro caso, uma irmã pode muito bem ser uma pessoa capacitada com dom e uma evangelista, por que não? Exercendo esse dom dentro de seu âmbito de atuação, como temos ainda não visto a posição da mulher. Mas ali em 1 Coríntios 12, nós temos agora dons que não são as próprias pessoas. Lá em Efésios 4, Deus ele deu dons às pessoas e algumas dessas pessoas ele deu como um apóstolo, como um evangelista, como um pastor, como um mestre. A própria pessoa é o dom de Deus para a igreja. E aí, inclusive, esses dons se manifestam de forma verbal, ao vivo, mas eles também têm se manifestado, por exemplo, nas literaturas. Literatura bíblica, biblicamente fundada, pode conter erros? Sim, porque foi escrito por homens, por seres humanos, assim como qualquer manifestação pública, oral, também pode conter erros. Mas nem por isso devemos rejeitar esses dons. Uma rejeição à literatura, uma rejeição a qualquer dom oral, nada mais é do que rejeitar o próprio Senhor Jesus, porque foi ele que deu esses dons. Então, em última instância, estamos rejeitando ele, dizendo, ó, não precisamos de ti, Senhor. Nós somos autossuficientes e nós somos melhor que você. A gente sabe melhor. A igreja funciona só comigo ou conosco. Então, basta ler a Bíblia para tirar certas conclusões e a gente vê como esses dons, de fato, são importantes. Muito bem, em 1 Coríntios 12, temos mais habilidades naturais e para dentro dessas habilidades, Deus coloca um dom espiritual, uma medida de poder espiritual. Um exemplo disso temos em Mateus capítulo 25, naquela parábola onde ele dá os talentos e cada um trabalha com aquele talento que Deus lhe deu. E também ali são mencionados dons não permanentes para o início da igreja. Temos, por exemplo, o falar em línguas, os dons de cura e coisas semelhantes. Seria agora demais para falarmos sobre isso e por que eles não são mais para o início da igreja. Dá para fazer pelo menos uma palestra só sobre esse tema. Mais uma vez, voltando a Efésios 4, os dons são ali as próprias pessoas. Os dons servem para a edificação do corpo de Cristo, para a construção, mencionada em Efésios capítulo 4, versículos 12 a 16. Os apóstolos, esses dons, eles são um dos dons básicos. Eles colocaram o fundamento, não, ou sim. O fundamento já estava posto, Cristo. E esse fundamento os apóstolos lançaram. E um fundamento, quantas vezes você lança um fundamento de uma casa? Você fizer um segundo andar aqui em cima, e está tudo bem feito. Você vai lançar mais um fundamento ao redor? Bobagem. Uma vez um fundamento é lançado, depois você constrói em cima desse fundamento. Então, o fundamento não está sendo posto mais, ele já foi posto. Mas a edificação em cima desse fundamento continua. A doutrina apostólica que temos na palavra de Deus, principalmente nas epístolas, é ancorada em Cristo, na pedra angular, sempre se apoia nele. E ele também dá direção para toda essa edificação. E esses apóstolos, eles possuíam uma autoridade, um poder especial dado por Deus mesmo. E essa autoridade continua existente nos seus escritos. E por isso também não podemos, por exemplo, anular uma epístola aos Coríntios e dizer, Paulo era anti-mulher, inventou um monte de coisa ali, vamos tirar isso fora, não serve mais para a nossa época.
é uma epístola apostólica, tem autoridade divina. Não é rejeição de Paulo e não cabe a nós de discutir se aquilo é válido e não é válido. Foi dado por Deus, é válido. E a responsabilidade nossa, temos descrito em Atos 2, versículo 42, como os primeiros cristãos, o que eles faziam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, com constância, sempre. Sempre não. Infelizmente, logo depois, deixaram de seguir passo a passo a doutrina dos apóstolos. E por isso temos tanta confusão hoje em dia. Os profetas também são um dos dons básicos, os profetas do Novo Testamento. Não estamos falando ali de Isaías, de Jeremias, de Daniel, ou seja, de quem for, Elias, mas sim dos dons dados por Deus no Novo Testamento à igreja. Também mencionados em Efésios 2, 20 e 21. Fundamento já posto, não está sendo posto. Mesma coisa, a edificação nesse fundamento continua. Não são os profetas do Antigo Testamento. E esses profetas, eles não tinham algum poder governamental, eles não mandavam na igreja, porque eram profetas, mas eles tinham poder espiritual para colocar as almas, as pessoas, na luz de Deus. E esse ministério, como falamos, permanece até hoje, baseado naquilo que temos. Eles também revelavam verdades ainda não conhecidas, e isso hoje não precisamos mais, porque nós temos a verdade toda revelada na palavra de Deus. E o ministério profético, às vezes, implica em que eu ou você ainda não temos conhecimento de uma das verdades. Para mim, para você, uma verdade, uma parte da verdade pode ser nova, mas a verdade em si não é nova. Se alguém inventa alguma coisa nova que não está na palavra de Deus já, podemos ter certeza que é um falso profeta. Não é um profeta e não é um ministério profético conforme a palavra. Eles também eram utilizados para escrever algumas porções da palavra de Deus no Novo Testamento. Por quanto tempo duravam esses dons de apóstolos e profetas? Bom, pelo que falamos, os dons não existem mais, porque o fundamento já está posto. Temos aqui um fundamento e o serviço ou o ministério continua presente por meio do Novo Testamento, e agora esse edifício, visto do lado humano, está em construção. Temos visto também que, do lado de ponto de vista divino, o edifício está completo. Os evangelistas, eles são necessários para os primeiros passos da construção. Sem o serviço do evangelista, não há pedras vivas acrescentadas. Primeiro, para alguém ser salvo, ele precisa ouvir a palavra de Deus como evangelho, como boas novas. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10. Eles têm, então, a capacidade de mostrar às pessoas o Senhor Jesus de tal forma que as pessoas são atraídas a Ele. E o evangelista, como também já falamos, ele exerce o seu ministério, o seu serviço no mundo, para fora. Exemplo das parábolas de Mateus, capítulo 13, versículo 47. Mas o evangelista também exerce o seu ministério entre os santos. Ele explica o evangelho. Quer um exemplo? Epístola aos Romanos é o quê? Meu evangelho, Paulo diz. De que ele fala ali? Da igreja de Israel, do reino de Deus. Não fala só de salvação. Não fala só de evangelho da graça. Todo esse conjunto de coisas em Romanos faz parte do evangelho que Paulo trazia. E ali ele explica aos romanos o que é evangelho. E quem melhor para fazer isso do que um evangelista, que trabalha com isso, teoricamente, a vida inteira, diariamente. Pastores e mestres, ou doutores, ou professores, que é a palavra original, esses dois dons, eles vão juntos, ou também poderíamos dizer de mãos dadas. Os pastores
talvez seja o dom mais raro. Eu tenho essa impressão, pelo menos. Tem poucas pessoas que realmente têm a capacidade de se ocupar com as almas, de discernir o que eu e você precisamos. E que merecem também a confiança das pessoas. Tem muita gente que tenta fazer o dom de pastor, só que se você abre o seu coração para essa pessoa, semana que vem você está ouvindo aquela história vindo do outro lado do mundo. Isso não é um pastor, é um fofoqueiro. O pastor, ele vai guardar as coisas para si, ele vai fazer o trabalho dele de cuidado com aquela ovelha. Se ocupa das almas. Ele alimenta as ovelhas, ensina as ovelhas. Ele ensina aos poucos. Ele tem que ter a capacidade de ensinar, mas ele vai ensinando conforme o crescimento de cada ovelha. Ele aplica as verdades, ou a verdade, as necessidades e a situação do indivíduo. Ele fala também as consciências e, como já falamos, normalmente não em público. Muitas vezes não, mas sim de forma pessoal. O grande exemplo, como de todos esses dons, é o próprio Senhor Jesus, em Hebreus 13, versículo 20. O mestre, o doutor, o professor, ele geralmente tem um serviço mais em público. Pode exercer em particular, sim, mas geralmente é mais público esse serviço. Ele se ocupa em ensinar a palavra de Deus, como eu falei, de uma forma mais didática, como um professor. Ele também ensina e apresenta a palavra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o centro da palavra de Deus. Ele tem capacidade para isso, para apresentar os pensamentos da palavra em seu contexto conexo que faz sentido. Ele cuida, de certa forma, da sã doutrina e da unidade dessa doutrina. Isso implica em que o mestre, ele vai apresentar a doutrina como um todo, como agora estamos fazendo. Que não me interessa tanto assim se todas as pessoas aqui, que temos idades diversas, entendem todas as coisas. Alguém vai entender alguma coisa aqui, outro alguma coisa aqui, mas como estamos falando de doutrina, eu preciso apresentar ela toda. O pastor, ele teria que fazer agora o trabalho semana que vem e ver o que o Davi entendeu. Trabalhar em cima daquilo. E mais um passo, e mais um passo, até que ele entende a doutrina como um todo. O grande exemplo também ali, o próprio Senhor Jesus. O objetivo desses dons, segundo Efésios capítulo 4, versículos 12 a 13, é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. E quero o aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra aperfeiçoar também significa agregar aquilo que está faltando, corrigir, e é um termo que era utilizado na medicina também. Na medicina significava de recolocar alguma coisa no lugar, um osso, por exemplo, ou endireitar as coisas. Então, isso faz parte do serviço desses dons todos. O aperfeiçoamento dos santos. Endireitar as coisas. O mestre apresenta o padrão, o pastor endireita um a esse padrão. O evangelista traz a pessoa para que seja ensinado nesse padrão. E assim por diante. O apóstolo colocou o fundamento, ele deixou todo o padrão ali e precisamos ensinar isso, entender. Também é algo que é individual, esse aperfeiçoamento se dá de forma individual, não vamos aprendendo todos na mesma medida, no mesmo passo, na prática. Para isso temos então a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo, que é algo coletivo.
também a igreja como um todo precisa ser edificada, construída, endireitada, ser agregada aquilo que falta. Inclusive aquele que fala. Muitas vezes, apresentando alguma coisa, aprendemos mais, talvez, aqueles que falam do que aqueles que ouvem. Até mesmo pelo fato de se preparar, de se ocupar mais a fundo com o tema, e até mesmo apresentando as coisas de uma forma mais lógica, e de repente a gente também entende algo melhor. E aquele que dá os dons é Cristo. Não são homens que instituem, não é escola bíblica, não é seminário. Por melhor que essas coisas possam ser, e muitas vezes são ensinadas coisas boas, mas não vem de lá o dom, mas sim Cristo dá esses dons ao seu corpo. Ele sabe quem tem de fato essas capacidades, quem ele pode se utilizar. Depois vocês podem verificar essas passagens, porque senão o horário está avançando. E vocês vão me dizer que eu vou passar hoje. Temos responsabilidades agora também de receber esses dons, esses ensinos. 3 João 7, 7 e 8. Também o servo que traz, que exerce o seu dom, é responsável ao Senhor. E, de certa forma, ele é livre nessa responsabilidade, ele está responsável diretamente ao Senhor. E isso deveria ser reconhecido pelos demais. Quando lá no livro de Atos, por exemplo, os outros mestres ali se fizeram um com Paulo para enviá-los, não era eles que enviaram, não era eles que deram o dom, mas eles apenas manifestaram aquilo que o Espírito Santo queria naquele momento. A eleição para o serviço, então, não existe, porque em alguns lugares na cristandade se elege as pessoas para executar ou exercer esses serviços. Nos tempos apostólicos, para 2 cargos existia uma eleição, para os anciãos e para os diáconos. Só que sempre por meio de autoridade apostólica direta. Isso hoje não temos mais. Não temos mais ninguém que tenha autoridade apostólica direta para exercer ou para indicar, ó, você agora, Royce, vai escolher os anciãos da igreja tal. Vai lá em Diadema, escolhe os anciãos. Na época bíblica funcionava assim. Ó, Tito, vai lá em Creta, precisa de anciãos lá. Hoje não há apóstolos nem pessoas autorizadas por eles. Então, esses 2 cargos ali, anciãos e diáconos, não são diretamente dons, mas sim ofícios ou funções, cargos locais, que inclusive não são para todo o corpo de Cristo, e são reconhecidos na localidade pelos irmãos e as irmãs que estão ali. Então, alguém que exerce o cargo, o ofício, a função de um ancião ou de um diácono, que é um servidor prático, faz serviços práticos, aqui em Alvorada, ele não pode exercer essa função dele em Curitiba ou em Diadema. Agora, se esse ancião, de repente, tem também o dom de mestre, esse dom ele exerce lá também, porque aquele é um dom dado para todo o corpo de Cristo. Mas esses 2 cargos, essas funções, são ligados diretamente à localidade. E hoje ainda, portanto, existe o serviço desses que é reconhecido pelos demais. Agora, a execução desses serviços nas reuniões. O serviço, o ministério, nada mais é do que a execução do dom que alguém tem. Atos 6, versículo 4, diz que nós perseveraremos, os apóstolos, na oração e no ministério da palavra. Eles falaram isso, é o que Deus deu para nós. Ali nós vamos ficar nisso. Para o restante, tem outros irmãos, outras irmãs que podem fazer aquele serviço. Nós não precisamos ficar aqui, Pedro e Tiago, não sei quem mais, e
olhar as roupas que foram dadas em doação para ver se serve para a irmã Esther ou se serve para o Alex. Isso alguém outro pode fazer. E também precisa ter, para até mesmo esse dom prático, qualidades espirituais. Não é qualquer pessoa. Isso vocês podem verificar em 1 Timóteo 3, segunda parte do capítulo. O verdadeiro serviço é por meio da palavra de Deus. Essa é a base para qualquer ministério, execução de qualquer dom. Qual que é o conteúdo desse serviço? Cristo. Sempre precisamos apresentar o Senhor Jesus. Não é a nossa pessoa, não é uma doutrina, por melhor que seja, que tome o centro, mas a melhor doutrina de nada vale se ela não aponta para Cristo. Porque ele é imutável, isso se dirige também a todos os povos. Romanos 15. Temos falado que Cristo é o centro da palavra, a palavra de Deus, então é a base para a execução dos serviços, dos ministérios. E tem uma ligação entre duas coisas, entre a palavra de Deus e a oração. Essa semana temos iniciado todas essas reuniões com oração e temos terminado também com uma oração. Até certo ponto, talvez seja uma tradição. Sempre fizemos assim. Mas é uma tradição que é boa e reflete um princípio bíblico. A Bíblia muitas vezes liga oração e palavra de Deus. Atos capítulo 6, versículo 4, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Temos essas duas coisas juntos ali. Sem a oração, sem a ligação, a comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, como que vamos exercer o nosso ministério, o nosso dom, explicando a palavra de Deus? Precisamos estar em dependência dele. Mas também quando se trata de receber bênçãos, temos em alguns lugares essa ligação feita. E podemos abrir Lucas capítulo 10 ali como um exemplo. Versículos 38 a 42. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia o Senhor Jesus, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria. Conhecemos essa história. Ela se sentou aos pés do Senhor Jesus, ouvia a sua palavra. Mais para frente, versículo 41, respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ali nós temos mais a palavra de Deus enfatizada. Maria estava ouvindo a palavra de Deus aos pés do Senhor Jesus. Mas é interessante que nesse evangelho, que não trata sempre das coisas de uma ordem cronológica, mas mais de uma ordem moral, imediatamente depois, no capítulo 11, nós lemos a respeito da oração. Tínhamos uma ocasião com a palavra de Deus exposta, e agora, no capítulo 11, versículo 1, estando ele a orar num certo lugar, disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. E aí nós temos aquela oração que muitos conhecem com o título de Pai Nosso. Não vamos entrar nesse tema agora do Pai Nosso, mas o que eu quero mostrar aqui, o Evangelho, que faz muitas vezes conexões morais entre os diversos assuntos, sem apresentar uma linha cronológica, aqui está ligando imediatamente palavra com oração. Por meio de duas ocasiões, em momentos diferentes, mas a ligação interna aqui no Evangelho de Lucas está presente. E temos outras passagens mais também, como Atos 2, 42, perseveravam também nas orações. Na doutrina dos apóstolos, nas orações.
O Senhor Jesus, ele tem a autoridade absoluta também no exercício dos dons. Ele estabeleceu a ordem também para as reuniões de edificação. 1 Coríntios 14 é o capítulo que nos fala da reunião de edificação, principalmente. 1 Coríntios 14 trata, em seu contexto, principalmente da reunião que serve para a edificação dos santos. Temos isso já ali no início, quando fala do profetizar, versículo 3, ou melhor, no versículo 1, talvez já. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E esse versículo, primeiro, tem conexão direta e imediata com o versículo 31 do capítulo 12, onde Paulo dizia, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí, no capítulo 13, que está no meio desses dois versículos, o Espírito Santo nos ensina a respeito do amor divino. Quando, então, o versículo 1 do capítulo 14 fala seguir o amor, faz direta referência ao capítulo 13, e procurai com zelo os dons espirituais, uma referência direta ao último versículo do capítulo 12. Então, como seguir, como procurar esses dons espirituais com zelo? Aplicando como mola motriz, como motor, o amor divino. Um dom exercido sem amor pelo Senhor e pela Irmandade não vale para nada também. Não tem valor diante de Deus. Até podemos talvez aprender alguma coisa com isso. Mas para aquele servo que está ministrando, servindo, exercendo o seu dom, não tem muito valor diante de Deus, nem para ele mesmo. E aí Paulo nos diz que devemos procurar principalmente o dom de profetizar. Por quê? Porque ali tinha o problema das línguas estranhas, que eles colocavam lá no topo da lista. Paulo está falando para eles, falar em línguas não é topo da lista. É a última coisa da lista, porque daqui a pouco vai acabar. Profetizar continua de uma ou de outra maneira, não diretamente os profetas, mas o serviço. E versículo 3 nos fala por que o profetizar é superior ao dom de falar em línguas, por exemplo. Por quê? Porque o profetizar, essa pessoa fala aos homens, às pessoas, para edificação, exortação e consolação. Isso é o conteúdo do profetizar, baseado em quê? Na palavra de Deus. E esse capítulo, em diversos momentos, fala da edificação. Por isso, às vezes, damos esse nome também da reunião de edificação. Não é um nome diretamente bíblico, mas o termo edificação é utilizado bastante aqui. Nessas reuniões, qualquer um pode falar. Há uns 15 a 20 anos atrás, eu ouvi isso muito. Não aqui, mas lá onde eu reunia. Tinha um irmão ali que batia nessa tecla. Aqui, o que nos diferencia de outros cristãos é que aqui qualquer um pode falar. Muito bem. Acho que depois de termos ouvido tanta coisa já sobre dons, fica claro que não é qualquer um que pode falar. Mas também já vimos que não é os anciãos que devem falar, mas sim aqueles que têm o dom para tal coisa. Se é um serviço profético, pode ser um irmão que, de repente, tem apenas 5 minutos para falar. Só aquele pensamento que coloca as pessoas naquele momento à luz de Deus, ou que explica algum assunto que está necessário naquela localidade. O evangelista, ele exerce o seu dom lá fora. O mestre, ele tem que exercer o dom de falar para edificação também, num sentido específico, como temos visto, esse dom, o que ele implica. Então, não é qualquer um, é aquele que Deus escolhe naquele momento para uma coisa específica. É aquele que o Senhor escolher. Esse, sim, deve falar. E esse capítulo 14 nos mostra claramente
que esse serviço, esse falar em público deve ser inteligível. Não apenas pela voz e pelo tom de voz. Não adianta nada também se eu falo aqui baixinho e o Samuel não ouviu nada lá atrás na porta. Isso tem que ser inteligível dessa forma, audível. Mas também tem que ser inteligível, compreensível. Pessoas devem conseguir seguir a linha de raciocínio, entender aquilo de fato que está sendo falado. Isso temos em 1 Coríntios 14, versículos 15, 19 e 28. Versículo 15, por exemplo, diz: o que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, até mesmo na oração, devemos nos expressar de uma forma compreensível, mesmo que seja curto. A finalidade, para que essa reunião serve? Para edificação, exortação, consolação. 1 Coríntios 14, 3. No mesmo capítulo, no versículo 26, temos mencionado algumas outras coisas, como: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Alguns poucos têm de vós salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Li certo? Quem prestou atenção? Quem que tem alguma coisa naquele momento? Só alguns poucos? Só o pastor instituído? Cada um de vós. E aqui não diz que cada um de vós tem que ter uma pregação para fazer. O ministério da palavra para fazer. O que cada um tem? Salmo, ou doutrina, ou revelação. Salmo, poderíamos dizer também hino. Quem aqui dos presentes presencialmente já parte o pão? Tem levantado alguns jovens também a mão ali. E também alguns mais velhos. Todos vocês, cada um de vocês, tem alguma coisa quando chega na reunião? Inclusive na reunião da ceia, do partir do pão. Cada um de vocês tem um hino, Alex? Cada um de vocês tem alguma palavra? Uma oração? Pedro, Vitor. Ou vocês ficam caladinhos, porque tem que fazer os mais velhos, eles que têm que fazer. Não, cada um tem. Não quer dizer que cada um tem que trazer audivelmente naquele momento aquilo que ele tem. Você traz isso quando o Senhor quer naquele momento. Se o Espírito Santo dirige para isso. Mas você nunca deve chegar à reunião onde o Senhor Jesus está no centro sem ter alguma coisa. Se você chega lá vazio, a sua semana foi produtiva para o mundo, mas não para o Senhor. Isso também não significa que agora você deve parar de trabalhar para só estudar a Bíblia. Que aí foi produtivo, talvez para a eternidade, mas não para o Senhor e nem para o mundo. Que se somos casados, por exemplo, devemos também sustentar as nossas famílias, por exemplo. Então, cada um tem para a edificação. E essa se dá, às vezes, por meio de um hino, citado no momento certo, por meio de uma oração. E a oração pode ser curta. É óbvio que um jovem de 20 anos não vai orar com a mesma propriedade do que um irmão que já tem 70 anos de vida cristã quilometrada atrás de si. Ele conhece o melhor, ou deveria conhecer o Senhor Jesus melhor do que aquele jovem de 20 anos, é óbvio. Mas cada um tem. Quais que são os meios para a edificação? A revelação, que em tempos bíblicos era trazer de fato coisas novas. Hoje, poderíamos dizer, são coisas novas, baseado naquilo que já tem na Bíblia para um ou outro indivíduo que está ali.
ou de repente para uma localidade inteira. Ciência ou conhecimento, conhecer os ensinos da palavra de Deus, a profecia, de aplicar os ensinos da palavra de Deus a situações específicas que se colocam, a doutrina, que é o ensino em si, de aplicar, de apresentar as verdades bíblicas em seu conjunto, cada coisa em seu lugar e no conjunto total. 1 Coríntios 14, versículo 6, ali nós temos essas coisas todas mencionadas. Como uma extensão, poderíamos dizer, do versículo 3. Agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? A ciência também implica em saber aplicar a doutrina de forma correta. Todas essas coisas servem, então, para a edificação da igreja. E aí se agregam ainda orações, hinos, agradecimentos, que também servem para edificação. Nós vamos falar ainda da reunião de oração, mas aqui já vou mencionar uma coisa. Oração começada com eu, numa reunião, não é muito inteligente. Por quê? Porque quando eu oro no conjunto da Irmandade, numa reunião ao nome do Senhor, eu estou falando em nome de todos. Então não é simplesmente só eu, mas nós. Seria melhor usar os verbos no plural. Nós estamos pedindo a Deus, ou falando a Deus, agradecendo ao Senhor alguma coisa. A oração não precisa ser muito demorada, pode ser uma coisa mais curta. Mas também ele deve servir para a edificação de todos. Então, numa reunião, no caráter de igreja, trazer uma oração onde eu exponho a minha vida particular, agradecendo Deus pela bênção que Ele me deu agorinha e ontem, antes de ontem. Não é errado trazer essas coisas diante de Deus, mas devemos nos perguntar, serve isso para a edificação de todos? É um assunto que realmente atinge e tem a ver com o conjunto? A oração, no contexto de 1 Coríntios 14, deve também servir para a edificação de todos, para a consolação de todos, para a exortação de todos. Então, pouco é para pregar a Bíblia. Oração é falar com Deus, não é fazer pregação indireta, porque naquele momento ninguém pode se manifestar contra. 1 Coríntios 14, 15 a 17 e 26 nos falam desses outros itens, e o versículo 26, de novo, nos mostra que tudo, faça-se tudo para edificação. Tudo que é feito numa reunião ao nome do Senhor deve servir para edificação de todos. Edificação significa que, então, o conjunto, cada um, e também o conjunto dos salvos no testemunho local, cresce. As comunicações na reunião da edificação. Agora está bem pequeno, de fato. Vocês olham depois, por favor, de novo. É um gráfico aqui. Nós temos aqui as comunicações da parte de Deus. Essas comunicações da parte de Deus chegam por meio da revelação, da ciência ou do conhecimento, são expressos, então, por dons que são dados do lado dos homens. Deus fez uma coisa, ele quer comunicar, e ele faz uso de dons. E tudo isso culmina em um termo que temos aqui como profecia, que abrange a revelação, a ciência, o conhecimento, a edificação, etc. Deus quer fazer isso. Com a profecia, ou melhor, com a ciência e o conhecimento, ele também
faz isso por meio de doutrina, ele traz ciência e conhecimento. E essas comunicações da parte de Deus, expresso por lado dos homens, por um dom, resulta em algo nas pessoas que são expostos a esses ministérios. A profecia e a doutrina, em seu conjunto, serve para a edificação da igreja. É uma tentativa de resumir o capítulo 14 em um gráfico. Comunicações da parte de Deus, que podem se dar por meio de revelação, de ciência e conhecimento, são transmitidos por dons que Deus deu aos homens, se manifestam em profecia e doutrina, e o resultado que deve ser atingido nas pessoas é a edificação da igreja. E aqui tem mais umas explicaçõezinhas, então, o que é revelação, profecia, ciência, doutrina. Eu já falei isso, por isso não vou repetir de novo. Podemos ler depois ou rever também os slides. Mais um pouquinho sobre a ordem divina nas reuniões. Temos reuniões regulares, 1 Coríntios 14, 23. Quando vos reunis como igreja, se não me engano é esse o lugar, se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas, etc. Então temos ali reuniões no caráter de igreja. Essas reuniões, elas são não fechadas, elas são abertas a visitantes incrédulos e indoutos, pessoas que não têm conhecimento das coisas divinas ainda. É um termo interessante, no grego lá diz idiotas. Idiota significa alguém que não tem conhecimento nenhum a respeito de nada. É um que está uma folha branca. Essas pessoas todas, também os incrédulos, devem ter acesso a essas reuniões. Não participam da reunião do Partido Pão, por exemplo. Mas nós temos em Diadema um irmão que vocês todos conhecem, o irmão Mauro. A primeira reunião que ele estava presente era uma reunião de oração. E essa reunião de oração impressionou o Mauro incrédulo de tal forma que ele nunca mais faltou uma reunião até hoje. Só se ele estiver doente, senão ele está presente em todos os lugares onde ele vai. Mas foi uma reunião de oração. Talvez nós pensaríamos, um incrédulo, o que ele vai aprender numa reunião de oração? Mas foi o que impressionou ele. Deus tem os seus caminhos. Então não são reuniões fechadas, mas sim abertas. A liberdade que nós temos de apresentar as coisas é controlada por alguém, pelo Espírito Santo. Isso temos também nesse capítulo, que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou quando um tem uma revelação, o outro se senta e coisa assim temos nesse capítulo. Então o Espírito Santo, ele gostaria de conduzir e devemos ter a sensibilidade de nos deixar conduzir por ele. Afinal, Deus está presente nessas reuniões no caráter de igreja. Versículo 25 aqui, adorará a Deus publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Isso as pessoas devem perceber também. Lá em Corinto havia muita desordem, muita bagunça, isso não é de Deus, não serve para edificação. O exercício dos dons deve ser controlado, 1 Coríntios 14, 32. Não por um impulso. Caiu do céu agora um raio, eu preciso me manifestar. Não, você precisa se manifestar se Deus e o Espírito Santo querem isso naquele momento. Não é um sentimentalismo que nos manifestamos ali. Esse capítulo sempre apela também à inteligência, ao entendimento. Não é inteligência humana, é inteligência espiritual, independência do Espírito Santo. Você procura com zelo profetizar ou permanece apenas um ouvinte, assistente calado por ano? Já falamos sobre isso. É uma pergunta que devemos nos fazer. E todos os outros também têm uma tarefa a fazer de julgar ou discernir e avaliar aquilo que está sendo falado, não segundo o nosso achômetro, mas segundo a palavra de Deus. E aí uma reunião conduzida assim vai resultar em paz e não em confusão, rebeldia ou tumulto.
O capítulo nos instrui que as mulheres não devem falar nas reuniões, e o falar, de fato, é um falar, não é um tagarelar, como alguns interpretam isso aí. A ordem divina na criação, ela deve ser vista principalmente na igreja. E sobre a palavra de Deus, esse capítulo nos mostra isso, não deve se discutir, mas sim aceitar. Mesmo que não entendemos algumas instruções. Se recusamos a obedecer, teremos juízo. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Essa é a essência desse capítulo. É a finalidade de tudo. É a maneira como tudo deve acontecer para a edificação. E eu acho que fica claro também que quando há bagunça numa reunião, se há tumulto, se há discussão, isso não serve para a edificação de ninguém, menos ainda para a igreja como um todo. E agora já vem o último slide. Vocês todos conhecem essa linda bandeira nossa brasileira ali. Ela tem umas palavrinhas aqui, ordem e progresso. Eu achei esse aqui, que diz caos e fome. O que nós queremos na igreja de Deus? Queremos progredir em ordem da palavra de Deus, ou queremos passar fome espiritual e ficar no caos humano? Eu creio que todos optaríamos pela primeira bandeira, tanto na vida prática, como também agora na vida espiritual. Então, desejo a todos nós que possamos nos aprofundar mais na palavra de Deus, nas instruções que Deus nos dá para essas coisas bem práticas, por exemplo, de um desenrolar da reunião, do exercício dos dons. E para isso também, cada um tem que se perguntar qual que é o dom que Deus deu para mim. Tem que descobrir, às vezes ajudam irmãos e irmãs que percebem algo na pessoa. Ou será que não é isso que Deus quer de você? E aí, ter essa clareza diante de Deus, diante do Senhor em oração, e então exercer isso em dependência do Senhor. E assim, as nossas reuniões também serão para edificação.